Hi and welcome to my YouTube channel. No vídeo de hoje a gente vai entender quando a gente usa o going to para falar do futuro. Vamos começar com esse exemplo. I'm going to clean my bedroom tomorrow. I'm so tired from work that I can't do anything more today. After that, I'm going to take a walk in the park and play frisbee with my dog. Na primeira frase, eu estou expressando um plano, uma intenção para amanhã. I'm going to clean my bedroom. Eu vou limpar, eu pretendo limpar o meu quarto amanhã. I'm so tired from work. Eu estou tão cansado do trabalho that I can't do anything more today. Não consigo mais fazer nada hoje. After that, I'm going to take a walk in the park. Então, depois disso, eu vou fazer uma caminhada, dar uma caminhada no parque and play frisbee with my dog. Brincar de frisbee, de tacar o disco com o meu cachorro. I'm going to clean. Vamos entender um pouquinho quando a gente usa, então. Quais são os casos, as situações de futuro que a gente vai usar com going to? A gente tem três casos. O primeiro, eu mostrei no exemplo, intentions, algo que eu planejo fazer. Em inglês, o que que é uma intenção? É algo que eu já estou trabalhando para. Então, ou eu já estou pensando nisso, ou eu já estou, por exemplo, se é uma viagem, eu já estou pesquisando hotel, passagem. Se é um carro novo, eu já estou vendo o preço, já estou conhecendo, indo nas lojas. Então, isso é uma intenção, isso é um plano em inglês, é algo que já está em andamento, não é algo que está muito distante no campo das ideias. Outro exemplo, outro caso é algo que está about to happen, prestes a acontecer, algo que está na iminência de acontecer. A gente também vai usar o going to para isso. E o terceiro caso, predictions based on evidence. Então, é uma previsão do futuro, é uma opinião sobre o futuro, mas eu tenho alguma evidência para me basear. Vamos ver os exemplos. Então, como eu uso isso numa frase? O going to tem um going, né? Tem um ing dentro dele. Então, eu sempre vou precisar usar o verbo to be junto. Ah, o exemplo da afirmativa. The bomb is going to explode. Então, a bomba vai explodir. Mas o going to aqui passa uma ideia de urgência. Tipo, está prestes a acontecer. A bomba está prestes a explodir. Então, eu usei o sujeito, the bomb, o verbo to be is, o going to, e aí o verbo principal, explode. Na negativa, é a mesma história. Eu preciso de um sujeito e de um verbo, e aí depois do not, no caso, como o primeiro verbo é o verbo to be, é depois dele que a gente usa o not. I'm not going to go to the beach. I'm not getting better. Então, eu não vou para a praia porque eu não tô melhorando, né? Então, provavelmente, aqui eu estou falando de uma evidência, né? Estou falando de uma previsão do futuro e baseado numa evidência. Qual? Que eu não estou melhorando. Interrogative, a gente sempre faz uma inversão, então toda pergunta começa com o verbo na frente do sujeito. Are you going to travel on vacation? Então aqui eu estou perguntando sobre as suas intenções. Going to é a pergunta padrão, genérica, quando eu quero saber os seus planos, suas intenções para o futuro. Are you going to travel on vacation? Você vai viajar nas férias, vai tirar férias, vai viajar. Vamos ver um pouquinho sobre a informal pronunciation. Então a gente viu I am going to. Mas eu posso falar o I am going to como I'm gonna. I'm gonna é extremamente comum, é só a pronúncia. O going to junto, né, numa frase fluida, soa como I'm gonna. E mais informalmente ainda, eu posso falar só como I'm a. Também é o going to. Obviamente, a gente vai usar num contexto informal esse tipo de pronúncia. Vamos praticar? Vamos ver se ficou alguma dúvida. Você tem que completar os espaços com o going to e o verbo principal entre parênteses. O primeiro vamos fazer junto. I, friends tonight. Então, ó, tonight, estou falando de um futuro e eu estou querendo demonstrar para você o meu plano, a minha intenção de visitar esses amigos à noite. Como fica essa frase? I am going to visit friends tonight. I'm going to visit friends tonight. Se eu quiser pronunciar com o gonna, I'm gonna visit.
I'm gonna visit friends tonight. E se eu quiser pronunciar como I'm a visit. I'm a visit friends tonight. Number two. They, aqui é uma negativa, the competition today. Então, provavelmente eu estou falando de uma previsão do futuro, uma evidência, né? Porque, obviamente, todo mundo que joga uma competição, participa, quer ganhar. Então, provavelmente eu estou baseado numa evidência. Talvez essa pessoa ou esse grupo nunca ganha. Como fica essa frase? They are not going to win the competition today. They are not gonna win the competition today. Number three, we to the concert next Saturday. Então, eu quero expressar que a gente vai pro show no sábado que vem, está nos nossos planos. Não é 100% de certeza, porque um plano, uma intenção, não é o, o martelo batido. É algo que eu estou planejando. Então, já estou vendo os preços, já estou guardando um dinheirinho para comprar os ingressos. Como fica essa frase? We are going to go to the concert next Saturday. Às vezes a gente costuma esquecer, quando eu tenho going to, de usar o verbo go depois. Mas o going to, primeiro, só está como auxiliar. Verbo auxiliar, ele auxilia, ele ajuda o verbo principal. Então, se eu estou falando de um futuro de intenções, algo que está prestes a acontecer, ou uma previsão do futuro baseada em evidências, eu preciso ter o going to mais um outro verbo. Quando o verbo é o go, não faz diferença. I'm going to go. We are going to go. Não muda. Então, we are gonna go to the concert next Saturday. Next, you from this tree. Então, provavelmente eu estou falando ou de algo que está prestes a acontecer, você está prestes a cair dessa árvore, ou talvez uma evidência, estou vendo que o galho está quebrando, sei lá. Como fica? You are going to fall from this tree. Ou you are gonna fall from this tree. The last one is a question. Então, temos um verbo antes, né? Porque a gente sempre faz a inversão da pergunta. O sujeito she, the party early. Então, provavelmente eu estou perguntando se ela pretende sair da festa antes, se essa é a intenção dela, ou se baseado na evidência ela vai sair antes. Is she going to leave the party early? Is she gonna leave the party early? Muito bem. Isso é o que você precisa saber sobre o going to no futuro. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você é novo por aqui no canal, não esquece de se inscrever e deixar o like. E lembre-se, você vai aprender inglês, só depende de você. See ya!